25 de Provérbios, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Capítulo 25. São provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir um negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus, e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que há de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, e não se apartando de ti a infâmia. Ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que como enviam, porque recria a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartem dele e o venhas vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, como dente quebrado e pé deslocado, e a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre o salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas te amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada, a língua fingida. Melhor é morar a um canto de águas hurtadas, do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sabemos, irmãos, que os provérbios são pequenas meditações, julgamentos, meditações no que pode acontecer, pode desejarmos, e também o resultado de tudo aquilo que se faz, se fala e se procede também. Tudo tem um retorno, tudo tem a resposta. Se a entrada é ruim, a saída vai ser pior ainda. Se as palavras é amarga, o resultado vai ser amargo e destrutivo também. Tudo que começa com mal termina com mal, a não ser que Deus intervenha.
mas são sentenças em que a pessoa recebe em troca das suas obras, das suas ações e das suas palavras também. E dá os conselhos também, que ocasiona o bem, faz o bem, e também dá o conselho para aquilo que vai dar um mau resultado também. E em tudo isso, haja luz, haja entendimento, haja sabedoria, compreensão, e também teria que ter também uma experiência também. E às vezes nós erramos muito por falta de experiência. Não conhecemos, não sabemos, e não perguntamos, não indagamos, não consultamos. E queremos também, às vezes, fechar os olhos e crer cegamente no Senhor. E nós temos que consultar o Senhor com luz, entendimento e sabedoria também. E ser prudente também naquilo em que não conhecemos, consultar aquele que conhece, aquele que já passou por todas as coisas, principalmente na parte espiritual. E na parte material também, temos a ajuda de Deus também. Faz parte do Evangelho orientar. Se não for o Senhor, se não for a ajuda de Deus, a orientação do Espírito de Deus e a benção de Deus, seria quase impossível justo viver sobre a face da terra, praticando a justiça, a lealdade, a fidelidade, amando, sendo fiel no trato, no amor, na caridade, nos negócios, na graça, em tudo aquilo em que corresponde à sociedade humana, à vivência humana, um país, um governo, uma nação, uma raça. Seria impossível nós vivermos no meio de tantas escória, tanta coisa errada, tanta coisa desonesta, se não fosse a proteção de Deus. Se não fosse o Senhor suprir, ficaria pesado demais para nós como povo de Deus praticar toda a justiça que Deus quer que nós praticamos também. Esse é uma oposição e é uma grandeza contrária àquilo em que Deus nos manda fazer. Precisa ter a palavra de Deus, precisamos ter o poder de Deus a nosso favor também, para nos defender dessas coisas também. Então, a palavra de Deus pode ser buscada por um negócio, uma enfermidade, um casamento, uma viagem. Por exemplo, hoje aqui, você veio buscar a palavra para levar o testemunho? Vai em nome do Senhor Jesus. Como vamos analisar alguém que Deus vai mandar para testemunhar? Como diz aqui, como diz aqui, ele diz aqui, mandar alguém com o pé quebrado, retira o teu pé da casa do teu próximo, martelo e espada, faixa aguda, homem que levanta para o seu irmão, como dente quebrado e pedra educada, a confiança no ideal no tempo da angústia, que em torno de como. E aqui diz, aqui não queria perder tempo procurar, mas aqui diz também, como é que vamos confiar num desleal? Como é que vamos mandar alguém fazer alguma coisa, ir para algum lugar, se ele está com o pé quebrado? Se ele não tem testemunho, se ele não tem condições, fazer dívidas para anunciar o Evangelho, não está certo. Quando Deus manda, Deus supre a necessidade. Porque muitos vão para Portugal, muitos vão para outros estados, outros países, e vão sem a preparação. E depois dá a piedade que arca com as despesas também. Então precisamos ter luz naquilo em que
o Senhor diz, né? Como tente quebrado e pé deslocado. É a confiança do desleal no tempo da angústia. E a mesma coisa mandar alguém viajar sem condições. Testemunho quebrado. Não cuida da sua casa. É doutrina hoje, irmão. Não cuida da sua família. Às vezes está até desempregado. E ele testemunha: eu vim por fé e vou voltar por fé. Ele está pedindo dinheiro, está pedindo auxílio. Então, irmãos, sai com o carro arrebentado, pneu careca, sem breque. Eu vou com Deus e volto com Deus. Pode ser que não volta mais não, pode ser que você vai para o céu direto também. Ninguém prega essas coisas, irmão. Não vejo pregações assim. Mas nós precisamos ouvir essas coisas, tá certo? Então, às vezes, a pessoa, quero fazer um negócio, quero iniciar um negócio. Você tem condições? Você estudou o negócio? Você viu se há possibilidade? Se tem campo? Se é o momento? Se vai ter freguesia? Não, eu pedi a palavra e Deus, onde eu puser a minha mão, Ele põe a dele. Mas se você puser a mão numa coisa errada, como é que Deus vai fazer errado? Nós temos que pedir palavra de Deus, uma orientação também, certo? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Consulta o Senhor, certo? Antigamente, isso há 60 anos atrás, nós orávamos, vamos dizer, o Jardim Paulista ia vender esse terreno. Então nós orávamos para comprar esse terreno. Custou 120 conto esse terreno. E depois de haver a escritura, não tinha escritura. A escritura era falsa. Como é que Deus confirmou uma coisa falsa? O erro foi de Deus ou foi imprudência de quem buscou a Deus? Então tem coisas em que, às vezes a palavra de Deus toma culpa, o servo de Deus toma culpa, mas ele não tem culpa nenhuma. A pessoa não soube investigar, não soube pedir. Tá certo? Vamos dizer, o que acontece normalmente. Hoje não tem mocidade quase aqui nessa. A moça gosta do moço, o moço gosta da moça, e o moço e a moça que é gostado, que gostam dele, nem sabe que o outro existe. E ele está buscando palavra para casar com aquele moço ou aquela moça que nem sabe que ele existe. Para buscar a palavra, precisa os dois se conversar, certo? Se amarem, se desejarem também. Precisa ter desejo sexual também, sentir atração, porque é o fundamento do casamento também. É a união, é facilitada pelo amor íntimo, pelo carinho, pelo afeto, não é? Pela disposição de se dar, de se entregar, de dar e receber. Então a pessoa não sabe de nada e pede a palavra. E depois, não, mas Deus me confirmou. Mas não confirmou ele, não confirmou ela. Eu não sei por que Deus está entrando nesse assunto hoje aqui, irmão, mas precisamos ter luz, entendimento e sabedoria. Precisamos perguntar, precisamos orar, precisamos examinar. Antigamente se consultava alguém, ia fazer algum negócio, consultava o ministério, esse irmão, essa irmã, como é que ele faz? Como é que ele vive? Como é que é? Ele tem crédito? Ele tem testemunho? E nós falamos, casamento, esse irmão, essa moça tem bom testemunho, esse moço tem bom testemunho. Hoje não se pergunta mais nada. Hoje vai se casando, pede a palavra, e Deus manda a palavra, estou contigo. Está contigo na salvação da alma. Agora, precisa ver se está contigo nos nossos negócios também, nos nossos casamentos. Precisa ver. Mas eu vou casar e depois Deus acrescenta o amor. Pela minha experiência, Deus põe amor espiritual, fraternal. Devemos nos amar uns aos outros, é dever. E clamamos e amamos uns aos outros sem distinção. Mas casar, irmão, casar com um homem, ter intimidade com a mulher, irmão, Deus vai obrigar a pessoa
vou casar, vou pôr amor. Deus não obriga ninguém a amar para casar. Não. Alguém está sendo desiludido hoje aqui, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que pregar a verdade de Deus também. Depois o casamento não dá certo. O culpado que a palavra falou. Não, você não examinou, você não viu as causas dos problemas que tinha também. E às vezes o Senhor também fala e a pessoa não acredita também e não recebe pela paixão também. Então hoje não sei o que o Senhor ainda vai dar, mas o assunto até agora é este aqui. Nós temos que perguntar, irmãos, temos que indagar, temos que consultar o Senhor. Não somente pôr o peso na palavra de Deus, não pôr o peso na palavra de Deus. Eu vou lá e Deus que resolve. Não, nós temos que apresentar a Deus os nossos pedidos também, e as nossas causas também justas, e também dizer os motivos também. Já examinei, já vi, o negócio é bom. Agora, para emprego, para empregar, não precisa buscar palavra para empregar. Apareceu um emprego, vai trabalhar. Tem irmãos que ficam esperando palavra. Vai falar um ano que está esperando palavra e não trabalha. Você não vai trabalhar não, meu irmão. Trabalha e depois busca a palavra. Agora, para sair do emprego tem que buscar a palavra. O que vocês acham disso aqui? É certo ou errado? Depois casa errada e vai buscar a palavra para descasar. Aí é só um adultério, só uma prostituição, só uma violência, só uma prática de sodomia, e tantas outras coisas que não é fidelidade, é infidelidade. Mas depois quer fazer as coisas. Então, hoje o Senhor manda esta palavra e sei que vai cair no lugar certinho, porque o Senhor nunca fala em vão. E a revelação desta palavra é isto aqui, irmão. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Não contém seu desejo, suas paixões, seu sentimento, suas opiniões e suas razões. Faz o seu julgamento e é o juiz, é o advogado e dá a sentença. E não sabe reter o seu espírito, sua vontade. Não coordena seu sentimento com a boa ordem, com a boa razão. E ele extrapola e não sabe reter. Tem ansiedade, tem pressa, tem solicitude, tem egoísmo e tem soberba. Aí ele cai em grande tribulação. Não sabe reter o seu espírito. Vamos saber reter o nosso espírito. Vamos saber reter a nossa vontade, os nossos desejos. Fracassamos quando não retemos ele. Seja a boca, seja a ira, seja a contenda, seja as respostas, seja a vingança pela palavra, ou a vingança por uma agressão física, ou por uma palavra, ou por um desprezo, ou por uma separação, ou por como é que fala, um castigo. Nada disso, irmãos. O homem tem que reter o seu espírito, clamar ao Senhor, fazer o que é certo, dar oportunidade ao Senhor, movimentar Ele. Tem causas que precisam ir na justiça, tem causas que precisam ir num advogado, precisa passar por um juiz, precisa levar no fórum, precisa ser julgado. É coisas de poder, é coisas de heranças, coisas caras, coisas preciosas, de vida, de uma família, de uma herança, de uma compra, de uma venda, e precisa ser ressarcido, precisa ser recuperado. E como é que é? O senhor vai mandar os anjos lá? O senhor vai mandar os anjos? Não. O Senhor interfere no julgamento, interfere no coração dos homens, vai até onde estará e apresenta a razão. Que boa palavra que Deus está mandando, irmão. Senhor, o meu advogado, ele pode pegar e pôr quantas vezes que o senhor, o que estava no último, pôs na presença. É isso.
E às vezes a sentença está em cima e está injusto. Senhor, põe a sentença embaixo. Vou contar um fato aqui. Não pensei nisso. É grave. Eu não podia contar isso há anos atrás. Mas hoje eu posso contar. Hum? Tem, tem, tem irmãos que têm medo quando eu vou falar alguma coisa. Porque eu falo o que precisa falar mesmo. Não? Certo? Eu falo o que Deus me manda falar. Mas nós estávamos. Era uma reunião no Brás. Era lá em cima ainda, há muito, no século passado. Eu já contei isso aqui. As reuniões eram depois do culto aqui. Meu irmão, irmão sabe, irmão Cury sabe. E nós estávamos reunidos, começou 11h30. Era 2 horas, não tinha resolvido o caso ainda. O caso era o seguinte, irmão. Tinha uma lei, um irmão trabalhava com esse presidente atual e ele ligou para os anciões mais antigos do Brás, tempo do irmão Miguel, saudoso, irmão Jorge, irmão Sanche, Domingos, quem mais? Vitório e outros mais. E disse que estava em cima uma lei na mesa do presidente para ser assinado que só poderia pregar, atender culto quem tinha diploma de pastor. Tinha que ter estudo, teológico, ser formado. E eu já era o primeiro, a cair fora. Aí e nós conversamos, 2h30, não resolvia nada. O senhor deu para um irmão. Irmão, eu estou morrendo de sono. O que eu vou resolver agora com essa soneira que eu estou? Vamos fazer uma oração e pôr na mão do Senhor. O que tem que acontecer, acontece. Se Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Oramos e fomos. Eu tive que ir a pé do Brás, já está em casa, já não tinha mais ônibus, já saiu 3 horas da manhã, há tempo atrás. Irmãos, quando levantamos de manhã, uns irmãos me ligou e disse, irmão Paulinho, sabe o que aconteceu? Não, irmão. O presidente que ia assinar aquela lei teve infarto e morreu, não assinou coisa nenhuma. Eu vi. Sou testemunha. Não sei se o irmão estava lá. Paulão também estava, meu xará. Eu vi, eu estava lá. Deus operou. Então, se Deus quer, Ele faz. Ele faz justiça. Quando as coisas extrapolam a justiça e vai prejudicar alguém, Deus está lá sim. Deus pode tirar de baixo e pôr de cima, e pode tirar de cima e pôr embaixo também, até que a justiça seja revelada. O homem foi para o cemitério e nós estamos pregando até hoje. Essa igreja que vocês estão aqui hoje, ela era proibido construir aqui. Proibido. Não podia ter igreja aqui, nem comércio. Era bairro estritamente residencial. E quando o senhor nos mandou para cá, o senhor falou para mim, trabalha que vai ter uma igreja aqui. E tinha gente até do ministério que não queria essa igreja aqui, trabalhavam contra.
Mas o senhor falou, trabalha que eu vou dar vitória. E estamos aqui, irmão. Para encurtar, a irmã Augusta estava lá na engenharia lá, dos bombeiros e de engenheiro, eram umas coisas só. E eles tiraram uma foto daqui, de cima de algum prédio, esse foguete, como é que chama? Satélite. E o engenheiro falou, mas onde que é a igreja? É esse aqui, ó. Esse negócio aqui parece circo, tem uma tenda de lona, tem uma lona aqui, uma lona lá, um banheirinho aqui, um banheirinho lá. Mas isso no Jardim Paulista é ridículo, é horrível. Vocês têm que tirar de lá. Uma moça falou, doutor, é obra de Deus. Deus que começou, Deus abre e ninguém fecha. Deus fecha e ninguém abre. Não, vocês têm que tirar. Ninguém vai tirar isso de lá. Vocês não vão ter poder de estar lá. Porque ela está antes da lei que veio a proibição. Aí ele falou, não tem meio, não tem não. Então assinou, irmão, a prova e nós estamos aqui hoje dando glórias a Deus. Moral dessa história, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar na palavra de Deus. E também o nosso instinto, a nossa ira, os nossos desejos, temos que ser contidos, temos que ser controlados. A gula é pecado. Ninguém fala isso. Não estou olhando ninguém, estou olhando. A gula é pecado. Comer demais é pecado. Vocês já leram isso? A gula, a bebedeira. A gula é um pecado que nós... Pecado para o nosso próprio corpo. Pecado para a saúde. Pecado para a nossa amizade. Pecado pelo nosso relacionamento. E pecado em tudo, desde o relacionamento de casado, até de solteiro, até de trabalho, até executar algum trabalho, alguma coisa. Irmão, eu prego o que Deus me dá, e até hoje deu certo, viu, irmão? Até hoje deu certo. Dá um glória a Deus, e se você é comilão, dá um glória a Deus. Contenha o garfo. Toque o garfão, a colher de sopa, uma colherinha de café. Você vai cansar de levar na boca. Até acabar a sopa, você já cansou o braço. E é a palavra desta noite. Tem muitas coisas, irmão, que nos faz mal para o espírito, para o moral, para o caráter, para a dignidade, para o pensamento, para a fé, para a esperança, para a alegria, para sermos felizes, sermos libertos de acusações, de pessimismos, de tribulações, de inimigos invisíveis, criados pelas nossas próprias consequências de não saber reter o espírito, a nossa vontade, o nosso eu, e ultrapassamos os limites necessários da tolerância. O corpo tem uma tolerância, a alma tem uma tolerância, Deus tem uma tolerância, o espírito tem uma tolerância, até o instrumento que você toca tem uma tolerância. Se você exagerar, ele quebra, ele estoura, ele desafina. Assim também a nós, essa palavra. Ah, mas que palavra! Eu vim buscar uma libertação. Dá um glória a Deus, a virtude do Espírito Santo vai te tomar e você vai controlar as pequenininhas coisas que no montante delas torna uma grande virtude de santidade, de pureza e de realizações na presença de Deus também. Irmãos, um pensamento. Não contém o pensamento. Um pensamento, uma cobiça, um deslize, uma entrega. Vou só experimentar um pouco. Só vou olhar um pouco. Só vou sentir um pouco. Não entra nessa.
Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Resista à tua carne e ela vai te obedecer em espírito. É uma educação, é uma formação espiritual, moral, e aí entra também, já dizem, psicologia, mas não é psicologia, é a vontade férrea, é o domínio da sua vontade, do seu querer. Eu não quero, eu não deixo, eu não permito. Certo, irmãos? Então hoje Deus manda esta palavra. Tem coisas que precisam estar encobertas. A glória de Deus é encobrir o negócio. Mas a glória dos reis é tudo investigar. Não queremos ser rei, irmão. Não queremos investigar a vida de ninguém. Tem coisas que não é bom propagar. Tem coisas que tem que ficar fechada, esquecida, consumida. Tem coisas que não deve ser desnudo. Tirar o que está cobrindo, nem que seja verdade. Está na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Se tiver que estourar, Deus vai permitir que estoure. Mas que não seja a nossa mão que venha pôr a mão. Aqui diz o rei é descobrir. Mas quem quer rei? Eu não quero ser rei, não quero ser mandado. Deixa a glória de Deus encobrir o negócio. Encobrir. Ficar entre Deus, ficar entre os homens. Se você tem um defeito, se você tem uma falha, se você tem alguma coisa que te condena, dá um glória a Deus. Não pergunte ao homem se tem perdão, se tem salvação. Pergunte à tua alma, pergunte ao coração, pergunte ao teu coração, pergunte a Deus que examine teu coração. Porque tem pessoas que querem examinar a vida dos outros, interrogar a vida dos outros, descobrir a vida dos outros. Quem quer salvar não delata. Quem quer salvar não delata. Se eu te amo, se eu quero o teu bem, se eu quero endireitar alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, qual é o passo certo de fazer? Qual que eu faço? O caso, a ação certa. Falar para os outros? Contar para os outros? Desnudar a tua casa? Ou ir na casa que está acontecendo? Isso, entre aspas, exemplo. E falar para a pessoa o que está acontecendo. E interrogar o que está acontecendo. Você fez esse erro, você pecou nisso, você transgrediu naquilo. Esse é o verdadeiro amor. Agora, se eu peco, você vê meu erro e conta para todo mundo, você não me ama. Você quer a minha perdição. Essa palavra é boa. Ninguém dá um glória a Deus, irmão. Eu sei que tem comunhão. É verdadeira essas palavras. Isso acontece frequentemente, irmãos. Pessoas que querem investigar, quer saber, quer delatar, quer destruir. Mas eu te amo, eu te amo. E aprendi uma coisa também. E me perdoe falar também. Cuidado com as pessoas que vêm dizer: eu vou falar isso porque eu te amo muito. Eu não acredito muito nesse amor aí, não. Eu vou falar porque eu te amo muito. É pro teu bem, porque eu te quero bem. E lasca em cima de nós, acaba com nós. Que amor é esse? Tem coisas que tem que ser encoberto. Se você sabe alguma coisa, não é encobrir, não é se omitir, é não delatar, não acusar, não espalhar, não desnudar, não tirar o direito de um sigilo.
de dar um tempo de perdão, de restauração. Que essa palavra aqui caia onde precisa cair esta noite, irmãos. A glória de Deus é encobrir o negócio. Tem negócio que é só Deus. É Deus e eu e Deus. Ninguém precisa saber. Faz mal você saber. Faz mal para mim você saber. Talvez você me ame menos, é um exemplo que estou dando. Talvez você sabendo, você me ame menos. Você me julgue mal. E você sabendo, eu fique com medo, com vergonha, fico cativo do teu conhecimento e me submeto talvez aos teus caprichos para não ser delatado. Isso é extorsão? É traição? Deus vai fazer obra por esta palavra aqui que Deus está falando. As coisas estão calmas. O defunto está enterrado. Ei, irmãos, essa palavra vai aonde precisar, como sempre foi. Tem alguém planejando algum malefício para o seu irmão, a sua irmã, e até de ministério. E o que os homens fazem? Já está morto. Já está cadáver. O que eles fazem? Ajuda eu. Poxa, ajuda eu. Desenterra. Mas tem um nome. Como? Como? Exumação. Vê se vocês falam alguma coisa também. Tem a exumação. Tem alguém querendo fazer alguma exumação de algum cadáver. Para trás de nós, Satanás. Deixa os mortos quietos. Você vai mexer na morte, fede. Quer mexer em alguma morte para ter mais morte? Deixa os que já estão enterrados. Deus sabe porque está mandando esta palavra. É profecia esta palavra. Não é, vai embora que Deus vai te dar aí. Vai para a Itália, vai para Portugal. Está caro o batismo lá, o bacalhau está caro. O azeitona está caro na Itália. O presunto Parma, é Parma italiano? O Parma italiano? O Parma está caro, o vinho está caro. Fica no Brasil mesmo, toma com a Coca-Cola, água mineral, come um arroz e feijão. Não dá para comer picanha, mas dá para comer uma salsicha, alguma coisa assim. Então essa é a palavra hoje, irmão. Não desenterre ninguém. Não denuncie ninguém. Deixa na minha mão, diz o Todo-Poderoso. O homem não pratica inteira justiça. Sempre sobra um pedaço de injustiça ou de justiça. Mas quando Deus opera, a justiça é realizada. É a palavra que o Senhor me deu hoje, irmãos. Tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Tiremos as escórias que está em nós e sairá um vaso precioso para o Senhor pôr na vitrine de anunciar salvação em Jesus Cristo. Sem dente quebrado, sem perna quebrada, mas o testemunho inteiro para dizer, falo porque fiz, falo o que Deus faz porque Ele fez comigo. Não falo o que Ele vai fazer, Ele fez comigo. Eu sou um testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar uns testemunhos da minha vida. Se Deus permitir, sábado eu vou contar como é que eu vim parar aqui no Jardim Paulista. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém.